Fala, meus queridos. Vou falar um pouquinho sobre a distribuição de água aí dentro do nosso querido Brasilzão, né? Ah, a distribuição de água no Brasil, ela ocorre de maneira desigual. A gente tem excessos de água em algumas regiões, como a região norte do Brasil, e a ausência de água em algumas regiões, como a região nordeste, por exemplo, tá? Então, dá pra gente dizer que essa água ela não se distribui da mesma maneira por todo o território, tá? Então, a gente também tem que analisar que o território brasileiro ele se encontra num local privilegiado quando o assunto é disponibilidade de água. 12%, para vocês terem uma ideia, de toda a água que existe para consumo se encontra em território brasileiro, né? Nós possuímos o maior rio do mundo em vazão de água, que é o nosso querido rio Amazonas, tá? É, Nós também temos dois grandes reservatórios de água subterrânea que têm quantidades absurdas, né, de água, que são o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, lá na região norte do Brasil. O aquífero Guarani mais ao sul, Alter do Chão mais ao norte, tá? Mas isso não necessariamente significa, né, que essa água ela se encontre na totalidade aí do nosso território, ok? Eu tô tentando regular a câmera aqui, por isso que eu tô mexendo, tá? Também nós temos aí que lembrar que a distribuição da água no Brasil, ela também é deficiente no sentido das políticas públicas. Mesmo que a gente tenha grandes recursos hídricos no nosso território, as políticas públicas fazem com que essa distribuição seja desigual dentro do território, tá? Aquilo que eu mencionei antes, de termos grandes reservatórios, grande quantidade de água, não necessariamente significa dizer aí que a totalidade do território brasileiro possui água, né? Lembra lá das políticas públicas ineficientes que não permitem com que essa água seja levada até a população. Em termos naturais, né, pensando do ponto de vista natural, né, os recursos hídricos eles não são bem distribuídos dentro do nosso território e há uma disponibilidade irregular quando a gente fala da distribuição no território. A região norte, por exemplo, ela detém aí 70% da água doce dentro do nosso país, para vocês terem uma ideia. Além do mais, né, ela também possui a maior quantidade de rios preservados, né, dentro do nosso território, né? Haja em vista que se trata de uma região com as menores taxas de urbanização. Então, se eu tenho menos pessoas, é claro, tenho uma quantidade menor de pessoas, é óbvio que eu terei também uma quantidade menor de avanço sobre a floresta amazônica, sobre os recursos hídricos ali presentes, né? Se observarmos aí a distribuição per capita nessa disponibilidade hídrica, né, para cada uma das unidades federativas, a gente pode acabar visualizando melhor esse recurso, né? E não só melhor esse recurso, mas a gente consegue visualizar melhor como esse recurso está distribuído, né? Eu vou passar para vocês alguns dados no que se refere à quantidade de água presente nas diferentes unidades federativas, né? Nós temos regiões que são extremamente ricas em água, tá? Que a gente pode colocar lá como regiões, né, ou territórios de riquíssima disponibilidade de água, que tem aí mais de 20 mil metros cúbicos de água por habitante ano. São regiões como o território do Amazonas, o estado do Goiás, o estado do Mato Grosso do Sul, o Pará, o Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e o Tocantins. Essas são regiões onde a quantidade de água por habitante é muito grande. Então, essa população tem, diga-se de passagem, uma riquíssima disponibilidade de água, dando aí para os habitantes dessa região mais de 20 mil metros cúbicos por habitante ao ano, né? Uma segunda classificação que a gente pode chamar de muito rica disponibilidade de água, que leva em consideração em mais de 10 mil metros cúbicos habitante o ano, né? São regiões aí do estado do Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná,
né? Se você vive em alguns desses estados, então você tem uma disponibilidade aí que ultrapassa os 10 mil metros cúbicos por habitante aí durante um ano. Será que você usa tudo isso? Né? Ah, nós temos aí a chamada rica disponibilidade de água, que equivale aí a mais de 5 mil metros cúbicos por habitante ano, que são regiões aí onde se situam os estados do Espírito Santo e também o Piauí. Tá? Regiões onde a situação de água, né, a disponibilidade de água é o que nós chamamos de situação adequada, que equivale a menos de 2.500 metros cúbicos por habitante ao ano, são regiões aí onde se situam os estados do Alagoas, do Ceará, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e, claro, o Sergipe também entra aí. Estados em situação crítica de disponibilidade de água, onde eu tenho em torno de 1.500 metros cúbicos de habitante ao ano, né, são alguns estados, como estados aí da Paraíba e o Pernambuco, são estados onde a situação é mais crítica, a quantidade de água por habitante é relativamente menor. Né? Se colocarmos isso em porcentagem, dá para a gente dizer que a região norte do Brasil, ela possui em torno de 68% dos recursos hídricos do nosso país, enquanto que a região centro-oeste apresenta 16%, a região sul em torno de 7% e a região nordeste apresenta em torno de 3% dos recursos hídricos aí do nosso país. Tá? Caso a gente tenha a não disponibilidade de água em regiões como a região norte do Brasil, por exemplo, a gente tem que culpar basicamente as políticas públicas. Como eu já ressaltei anteriormente, a região norte é a que mais possui recursos hídricos. No entanto, a gente tem que entender que ela também é a menos habitada, né, com apenas 7% da população brasileira. A região nordeste, por sua vez, é a que possui menos água, tem as menores quantidades de água. Lembrando que esse recurso ele encontra-se muito mal distribuído dentro dessa região, né, concentrando-se principalmente nas áreas litorâneas da zona da mata e também do meio norte. Lembrando que o Nordeste ele se divide em 4 sub-regiões: Zona da Mata no litoral, Agreste, Sertão e Meio Norte. Então, Zona da Mata e Meio Norte são as regiões que apresentam dentro do Nordeste as maiores quantidades de água. Tá? A região sul e a região sudeste ela conta igualmente aí com uma quantidade de água bastante limitada, né? Ao passo que os seus níveis de consumo também são bastante acentuados. Nós temos, eu, por exemplo, sou aqui da região sul, tem uma grande quantidade de água presente aqui na região sul, mas essa quantidade de água talvez ela não seja nem suficiente pelo alto padrão industrial e agrícola dentro do nosso território. Né? Boa parte da região nordeste, né, sobretudo a região ali do chamado polígono das secas, né, sofre com secas constantes, né, que se sucedem aí uma em sequência da outra, embora, né, tenham alguns projetos para tentar resolver esse problema da ausência de água no Nordeste. Essa é uma região aí que sofre muito com a ausência de águas, né, e sofre com essa distribuição irregular dentro do nosso território. Tá? Recentemente, a falta de água ela também afetou aí a região sudeste, né? Então, nós tivemos, né, um período de estiagem na região de São Paulo, ali principalmente, né? E, é claro, essa população ela acabou sofrendo. Né? Essas crises hídricas não deveriam acontecer num país como o Brasil, rico em recursos hídricos, né, mas acabam acontecendo. Né? Para a gente ter uma ideia, essa crise hídrica ali em São Paulo, por exemplo, principalmente na região sul, quando eu falo São Paulo, eu quero dizer a região sudeste, mais de 20 milhões de pessoas foram afetadas por essa ausência de água. Né? Mais uma vez, as políticas públicas elas entram aí e demonstram a sua ineficiência. Uma ineficiência dentro dessas políticas públicas. Por quê? Porque a água deveria chegar para toda a população, mas a ausência de saneamento básico, né, como naquele vídeo que eu fiz do Vergonha a Céu Aberto, mostra que a ausência de água no nosso país ela se dá principalmente pela falta do saneamento, que deveria ser o resultado de políticas públicas efetivas
para atuação né, diretamente com a população. Né? Então a gente tem que entender que a água é um recurso limitado do ponto de vista da sua potabilidade e que os cuidados devem ser tomados. O Brasil tem muita água, mas essa água não se distribui da mesma maneira em todo o território, trazendo alguns problemas, né, para a população também. Valeu? Curta e compartilhe aí, não esqueça de deixar aquele like para nós.